Boa noite, pessoal. Que pena, né? Já começa a nossa quinta aula despedindo, né? Hoje é a nossa última aula falando sobre a organização do trabalho docente nos anos iniciais, né? Durante 5 semanas nós tivemos, então, a preocupação de trazermos, né, conhecimentos novos, conhecimentos científicos que são fundamentais para a sua formação enquanto professor, enquanto pedagogo e docente, que irá atuar também, né, nos anos iniciais. Lembramos então, pessoal, na primeira aula nós trabalhamos as tendências pedagógicas, né, e procuramos identificar junto com a colaboração da professora Sandra, né, que esteve me substituindo, pensarmos quais são as concepções que estão presentes, né, no pensar do professor, portanto, no fazer, na sua organização do plano de aula e na sua execução junto com os alunos, né? Então, que professor eu sou? Um professor tradicional, um professor escola-novista, um professor libertário, um professor histórico-cultural. Que professor eu sou? Qual é a minha ação e a minha relação com o meu aluno? Na segunda aula, então, nós materializamos uma ferramenta fundamental do fazer docente, né? Que é o plano de aula. O plano de aula é o nosso recurso, nosso instrumento de trabalho. Nenhum professor vai para dentro de uma sala de aula sem ter a organização do seu plano de aula, né? Então, que assunto eu irei trabalhar, que objetivo eu quero, quais estratégias eu vou utilizar, porque eu sei quem são os meus alunos, que recursos irão me ajudar a colocar a estratégia em prática e, por final, a gente avalia se os objetivos, então, postos para a aula do dia foram, então, atingidos. Na terceira aula nós trabalhamos a importância da aula, né? Desse universo que não é só esse espaço geográfico onde se encontram 2 personagens do processo de ensino-aprendizagem, professor e aluno, mas também as relações, as interações que existem nesse espaço, a responsabilidade docente e a responsabilidade do aluno para que realmente a formação aconteça. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de conhecer, então, uma outra estratégia importante que pode ser utilizado dentro da escola, que são os projetos de ensino, né? São conteúdos, temáticas discutidas com a escola ou dentro da própria sala de aula, professor e aluno, levantando problemática, levantando curiosidades e interesses, que aprofunda um tema a mais dentro de tudo aquilo que está sendo discutido na escola. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro, pessoal, trabalhando então sobre, né, o primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos. E já deixo para vocês, então, vamos dar um close aqui, né, no livro. A referência do livro, né, nós vamos estar tratando exatamente do conteúdo que está posto nesse documento. É um livro, mas é um documento do Ministério da Educação. Vocês podem acessar o site do MEC, né? Na parte lateral tem as guardas, né? Então, publicações, clique em cima de publicações, abre uma outra janela, está lá, publicações dos anos iniciais. Clique em cima dos anos iniciais ou educação básica, que eu não lembro agora, e vocês vão encontrar esse livro, então, digitalizado. Vocês podem baixar, ter no arquivo de vocês, né, mandar para a escola de vocês, porque esse livro é para ser estudado, devorado, engolido por todos os professores que um dia vão trabalhar com o primeiro ano do ensino fundamental. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho com a formação do professor, que agora tem um novo desafio, que é começar a trabalhar com a criança de 6 anos. Nós temos, então, a nossa primeira atividade para a aula de hoje. Eu não vou adiantar para vocês o conteúdo. Quero saber qual é o conhecimento que vocês têm, então, dessa nova organização do ensino fundamental. Na tela, olha lá. Então, respondam. Por que o ensino fundamental é composto por 9 anos, né? Então, a gente está falando agora do ensino fundamental, que até 2010 era organizado em 8 anos. Agora, nós já temos, em âmbito nacional,
O ensino fundamental, tanto em escolas particulares ou escolas públicas, ele é organizado em 9 anos. Por que foi incluído mais um ano? Se era 8, hoje é 9, incluiu mais um ano. No início do ensino fundamental e não no final. Então, duas questões. Por que que é 9? Né? Por que que o Ministério da Educação não fez 10 anos? Fez 9 anos. E por que, então, é incluído esse mais um ano no início e não no final? E a gente já volta para conversar. Até! Nobody here knocking at my door. The sound of silence I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. And I don't even know how I survive. I won't make it to the show without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Without you, love, without you, I drown. Somebody save me, I'm going down. And I don't even know how I survive. I won't make it to the show without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without
Vamos lá, pessoal? Olha, fiquei chateada, hein? Só tem uma contribuição na nossa aula. O que está acontecendo? Vamos participar, pessoal. Vocês não vão, né, se despedir, vão me deixar ir embora sem participação. Vamos lá. Boa noite, Dourados. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, Dourados responde. A antiga pré-escola foi inserida como o primeiro ano do ensino fundamental. A ideia que se tem é que esses primeiros anos do ensino fundamental são importantes para o desenvolvimento da criança. Ok, tem duas contribuições nessa resposta muito interessantes para a gente poder estar pensando, né? Quando eu perguntei sobre, vamos lá aqui, quem são, não, desculpa. Porque o ensino fundamental é composto, então, por 9 anos. Ele é composto por 9 anos, porque compreende-se, como vocês colocaram, que esse antigo primeiro ano, antiga pré-3, hoje, ele está inserido no ensino fundamental. Beleza, ele não é exatamente isso que aconteceu, tá? Tem 9 anos porque agora nós temos o quê? Uma criança mais nova entrando, então, no ensino fundamental, uma criança de 6 anos. E esse mais um ano é fundamental, então a inclusão de mais um ano, transformando ele em 9 e não em 8, é porque, né, acredita-se que mais um ano vem favorecer o processo de alfabetização e letramento. Se antes a criança tinha 4 anos para ser letrada e alfabetizado, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, hoje a criança tem 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, mas então ela a partir dos 6 anos, ela começa o processo de alfabetização. Uma coisa interessante que vocês colocaram é que esse ano foi incluído nos anos iniciais. Não, a gente não pode pensar que o primeiro ano do ensino fundamental é o pré-3 e também não podemos pensar que ele é o primeiro ano do ensino fundamental. Porque se eu pensar que ele é o primeiro ano do ensino fundamental, eu vou trazer os conteúdos do antigo primeiro ano, que eram trabalhados com criança de 7 anos para trabalhar com as crianças de 6 anos. E se eu trazer os conteúdos da educação infantil, eu não vou deixar de aproveitar o contexto do ensino fundamental. Então, o que acontece? Esse livro veio trazer essa explicação, né? Como, então, aproveitar o universo da educação infantil com o olhar do ensino fundamental sem perder de vista quem? A criança. Isso é importantíssimo. Então, Luiz Eduardo Magalhães, boa noite. Obrigado pela participação de vocês. Foi instituído no início, pois percebe-se que neste período o desenvolvimento humano é mais acelerado e o aprendizado mais significativo. Olha, não necessariamente por isso, tá? Mas a necessidade foi mesmo em função de atender um número maior de crianças, uma vez que a educação infantil não é obrigatoriedade ainda no nosso país, tanto que a criança ela é obrigada, né, a entrar com 6 anos. Hoje já pensa-se numa obrigatoriedade, ainda está na legislação, tá, pessoal? Tem um caminhar aqui do Brasil no que se pensa, no que se faz legislação e o que acontece.
A gente sabe que hoje a criança deve entrar a partir dos 4 anos. Então, com essa normatização, né, a criança, então, vai ser obrigado, sim, que as prefeituras deem vaga para todas as crianças com 4 anos na educação infantil. Mas quando o ensino de 9 anos foi, então, instituído, não só em lei, mas em exercício, ainda a gente não tinha as escolas de educação infantil com tanta condição de abarcar as crianças. Então, já as escolas do ensino fundamental já tinham toda uma estrutura que era mais fácil incluir a criança de 6 anos do que exigir que as escolas de educação infantil fossem, então, trazidas. Então, 2 questões. Atender a criança o mais cedo ainda no ensino fundamental, porque acredita-se que 5 anos de processo de alfabetização e letramento são, então, adequados para que realmente a criança chegue nos anos finais do ensino fundamental competente no processo de leitura e de escrita. Dá para baixar um pouquinho? Tem metade da pergunta só. Só mais um pouquinho. Bom, a necessidade de regularizar a idade série do aluno. Os pais não tinham obrigatoriedade de matricular seu filho antes dos 7 anos, o que dificultava a sua alfabetização. Sempre teve a obrigatoriedade, né, de alfabetizar, de colocar a criança aos 7, depois a obrigatoriedade foi aos 6 e atualmente é a partir dos 4 anos, ok? Vamos continuar então discutindo, né, mais sobre o ensino fundamental de 9 anos, que hoje tem a criança de 6 anos e foi ampliado. Esse ensino fundamental deve ser reestruturado. Ele não deve ser arranjado. Porque, gente, a gente tem que ter certeza por que mais um ano é fundamental. Por que não manter a criança no ensino de educação infantil, né? Tem que ter realmente clareza dessa questão, da importância dela estar nesse primeiro ano aos 6 anos. Na tela, a gente continua, então, construindo, né, teoricamente, esse pensamento. Bom, a infância na escola e na vida. Então, nós temos que lembrar sempre o que, pessoal? Por mais que a legislação traga que a criança vai entrar, né? A criança de 6 anos vai entrar no ensino fundamental, a infância tem que estar presente tanto na escola como na vida da criança. Ela ainda é criança. Mesmo que na escola de ensino fundamental ela receba o nome de aluno, ela é criança. É uma relação, juntou aqui, uma relação fundamental, né? Então, eu não posso descaracterizar que essa nova modalidade, próximo, por favor, está voltado para a infância. Então, infância nos espaços, né? E os espaços da infância. Veja, mais uma vez, o documento vem reafirmar, olha, não esqueçam que vocês estão falando de infância. Então, a infância nos espaços do ensino fundamental e não o ensino fundamental, né, na vida da criança. A infância quais são os espaços dessa infância, né, nesse ensino fundamental? Veja, né, só no título a gente já percebe que é muito claro que é a escola que deve se adaptar à criança e não a criança à escola. Então, a infância nos espaços e os espaços, né, da infância nesse lugar chamado ensino fundamental. Então, quando o documento começa a trabalhar, então, toda essa concepção de criança, olha que legal. Mais uma vez, nós temos que lembrar que o ensino fundamental de 9 anos foi estruturado para a criança. Então, quem são essas crianças que estão chegando às nossas salas de aula, né? Quem são essas crianças? São crianças de 6 anos, né? Nós sabemos que, infelizmente, né, como que eu posso falar? Pela educação, muitas vezes, perder o seu norte educacional e se tornar empresa, né, que gera dinheiro,
existe todo um pensamento enlouquecido que a criança mais inteligente é aquela que lê e escreve aos 3, aos 4 anos, né? E as escolas começaram, então, a acreditar que elas deveriam ser alfabetizadas muito precocemente, né? Então, o que acontece? Da onde vem essa criança de todos os espaços? Lembrem-se que a educação infantil não é obrigatória no Brasil. Não porque não se reconhece a sua função, ao contrário, por questões governamentais de incentivo à educação, de ter creches, né, e educação infantil para todos, não é uma obrigatoriedade. Portanto, de onde vem essa criança? Na minha sala de aula vem crianças que já passaram na pré-escola, crianças que nunca foram para a pré-escola, crianças que moram, né, na zona rural e que realmente não tiveram acesso e têm cultura diferente, e crianças com necessidades especiais. Não esqueçam disso. A sala de aula, ela é composta por uma multiplicidade de crianças. Não queira colocar todo mundo dentro de um quadradinho e achar que toda criança tem uma forma única. No quadro ainda, nós podemos então discutir. Olha lá. Essas crianças já tiveram experiências escolares anteriores? Sim, né? E não. Quando não é obrigatório, tanto o pai pode incluir a criança, né, na educação infantil, como não, ok? Portanto, se essa criança aqui, que foi para o ensino que estava na educação infantil, já veio com pré-requisitos para leitura e escrita, e essa aqui nem sabe segurar no lápis, eu não posso acreditar e nem acreditar, nem pensar e muito menos dizer que essa criança aqui tem algum problema de aprendizagem. Que grupos sociais elas frequentam, né? Da onde elas vêm? Continuando. Do que e onde brincam? Do que elas brincam? E onde elas brincam? Elas brincam de jogos tradicionais? Elas brincam de jogos de faz de conta? Vocês já sabem do que eu estou falando porque vocês tiveram a disciplina já de ludicidade. Né? Então, elas brincam de jogos simbólicos, elas brincam de jogos de regras, elas brincam de jogos competitivos, elas brincam de jogos pedagógicos, elas brincam de jogos virtuais. Onde elas brincam? Elas brincam na rua, elas brincam na quadra, elas brincam na praça, elas brincam aonde? Quais são os seus interesses? Do que elas gostam? Do que elas fazem? Como realizar um diálogo entre as vivências das crianças dentro e fora da escola? Então, nós podemos ver o quê? A importância de conhecermos quem é essa criança que está dentro da minha sala de aula, né? Quem é essa criança, da onde ela vem, o que ela já sabe, o que ela quer aprender, o que ela não sabe, o que eu preciso ensinar. Do que ela brinca, do que ela gosta de brincar. Veja, né? Tudo isso está muito próximo, que ela tem que estar muito próximo desse universo de infância. E eu não posso desconsiderar. Tem uma mensagem aqui. A Lei 11.796, de 4 de abril de 2013, que alerta a LDB, que altera, a LDB 9394/96, diz que as crianças com 4 anos devem ser matriculadas na educação infantil. Não sei quem mandou essa contribuição, mas obrigado, né, por contribuir com a nossa aula, e é isso mesmo, né? O Tinga, muito obrigado, essa troca que a gente tem que fazer. Né? Como eu havia falado para vocês, que atualmente a obrigatoriedade não é mais aos 7 nem aos 6, mas é aos 4 anos. Isso nos deixa feliz porque, de certa forma, começa-se a compreender que a educação infantil é fundamental para a criança, que a criança aprende sim, ela não é acéfala, né? Antes dos 7 anos, ela pensa e aprende, tem opinião, né? Mas com essa compreensão vem a responsabilidade política e governamental, que está mais do que na hora de ser assumida, que tem que ter vagas e escola para todas as crianças. Continuando.
depois tem mais uma contribuição que eu vou ler para vocês. Vale saber, o direito efetivo à educação das crianças de 6 anos não acontecerá somente com a promulgação, então, da lei, né? 11.000, a lei, acho que é 11.224, acho que isso aqui não tem. Dependerá principalmente das práticas pedagógicas de uma política da escola para a verdadeira acolhida dessa faixa etária na instituição. Então, veja, aqui fica bem claro que não é uma legislação que vai, então, efetivar a educação da criança aos 6 anos, mas sim o que, gente? O nosso papel aqui, ó a nossa responsabilidade profissional. Mas dependerá das práticas pedagógicas de uma política de escola para a verdadeira acolhida a essa faixa de 6 anos. E aí, então, vem uma pergunta. Né, que trabalho pedagógico será realizado com essas crianças? Eu penso que esse é o grande entrave, né? E a grande responsabilidade nossa, minha e de vocês enquanto professores. Que trabalho realizar para considerar essa criança na faixa etária que ela se encontra? A gente tem visto assim, e eu tenho ficado muito entristecida, porque eu sou professora de estágio, né, dos anos iniciais também, acompanho as alunas. Então, veja, muitas vezes, né, nós podemos observar que existem algumas escolas que não compreendem, então, ainda que essa criança tem só 6 anos e não 7. E exige-se dela conhecimentos que ainda ela não tem pré-requisitos no sentido de experiências e não de, né? Ela não teve experiências voltadas com aquela dinâmica institucional e os professores muitas vezes desconsideram, exigem dela que ela tenha comportamento, compreensão e aprendizagem de uma fase superior à que ela está. Então, muitas vezes a gente vê escolas com carteiras que não são adequadas, porque a criança de 6 anos, ela não cresce automaticamente quando ela passa na porta do 1º ano e fica do tamanho da carteira, né? Ela continua tendo o mesmo tamanho, então essas perninhas balançam durante 4 horas, né? Então elas ajoelham em cima da carteira, elas sentam em cima das pernas. Então veja, né? Qual é a estrutura do espaço para acolher? Ela entendeu que ela está indo, de certa forma, para uma outra escola, mas a escola entendeu que está recebendo uma criança que não é a criança que anteriormente eles recebiam e que essa criança agora precisa ter o seu universo de desenvolvimento também percebido. Outra coisa, se aos 6 anos, na educação infantil, ela era educada e cuidada, ela continua com 6 anos, professor. Não é porque ela passa a porta do 1º ano da sala do ensino fundamental que ela constitui a autonomia dela como se ela tivesse 7, 8 anos. Ela ainda depende dos seus cuidados, dos meus cuidados. Ela ainda precisa ser acompanhada no universo da escola, principalmente quando a escola é muito grande, né? Ela não tem toda a noção de espaço necessária e nem de cuidados dela mesma. Então, ela continua tendo 6 anos. Né? Quando a gente vivia naquele discurso, alfabetizar ou não na educação infantil, né? Tinha-se toda uma preocupação de não acelerar o processo, mas criar oportunidades de alfabetização. Isso continua, professora, ela continua tendo 6 anos, então essa preocupação está presente. Temos que entender que a criança de 6 anos que entra dentro da minha sala do 1º ano do ensino fundamental continua sendo uma criança de 6 anos. Acelerar não é a solução. A solução de um projeto pedagógico adequado para a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento é proporcionar diferentes experiências dentro dos seus interesses e da sua condição para ela adentrar ao universo, então, da alfabetização e letramento. Na tela, vamos continuar. Uma nossa próxima atividade. Já falei demais e tem algumas contribuições também. Vamos lá.
Diante do que a gente viu até agora, né, nós estamos falando então da criança que está na escola com 6 anos e não numa escola de educação infantil, mas numa escola de anos iniciais. Dê a sua opinião sobre a presença da ludicidade, né, no primeiro ano do ensino fundamental. Né? O que vocês acham? O que vocês acreditam? Acham não, né? A gente já está no 5º, 6º ano da pedagogia, a gente não acha mais nada, a gente já tem que caminhar para uma certeza. A gente pensa sobre, vocês já estudaram sobre ludicidade. Explique de que forma a ludicidade deve ser utilizada pelo professor no primeiro ano do ensino fundamental, ok? Conversem, reflitam e mandem as suas contribuições para apimentar a nossa aula. A gente já volta.
Vamos lá? Vamos lá, gente. Caruaru tinha uma pergunta anterior. Há uma contribuição, professora, hoje muitas escolas de educação infantil quer que a criança saia já alfabetizada. Muitas vezes querem reter o aluno pelo fato de não ler. Gente, isso é um absurdo, hein? Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos esquecer que as leis mudam, mas a criança continua a mesma. Obrigado, Caruaru, pela participação de vocês. Vamos então para as contribuições da nossa pergunta, né? Como que está a ludicidade nos anos iniciais e como ela deve ser utilizada dentro do primeiro ano, tá? A gente está falando do primeiro ano do ensino fundamental. Mais alguma? Bom, enquanto a gente vai, né, passando as contribuições, veio uma pergunta me pedindo como que chegaria esse documento no site do MEC. Eu vou fazer com vocês passo a passo, tudo bem? Vamos lá, na tela. Olha, vocês vão digitar, vejam aqui em cima, né, ó, MEC, olha lá. Né, esse aqui é o site, www.mec.gov.br. Mas também quando vocês abrem o Google, pode digitar só MEC, que abre nessa página. Daí nós vamos no portal do Ministério da Educação, clica em cima, vamos lá. Ai, desculpa, eu tô com a caneta, vamos lá. Isso, aí vamos para cá, descendo, descendo. Tá vendo aqui, ó, professores e diretores, publicações, ok, pessoal? Abriu então nas publicações do MEC, nós vamos para a educação básica. Baixa um pouquinho agora, tá? Na educação básica nós temos todos esses programas, mas a gente está falando do quê? Do ensino fundamental. Então eu quero publicações do ensino fundamental. Aí aqui tem todas as publicações, vamos descendo. A gente está falando do ensino fundamental de 9 anos, né? Então a gente vai buscar aqui esse, olha lá, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, ok? Clica em cima, vai abrir o PDF. E aí, ó, é só salvar, coloca a setinha ali para eles. É ali que vocês salvam o arquivo daquele documento. Beleza? Vamos que a nossa aula tá caminhando. Vamos prosseguir então na tela ainda falando sobre a ludicidade. Resgatar um pouquinho então, brincar como modo de ser e estar no mundo, né? Vamos lembrar, né, os teóricos que nós estudamos, tanto Piaget e Vygotsky, reconhece que a ludicidade está muito presente na infância. Gente, infância é o quê? É criança de 0 a 12 anos. Portanto, dos 6 aos 12 anos, aonde que essa criança está? Ela está no ensino fundamental. Então, é inadmissível o ensino fundamental não ter presente a ludicidade, e principalmente quando a criança tem 6 anos. Então a infância, brincadeiras, desenvolvimento e aprendizagem. Então a infância tem a presença, o quê? As brincadeiras, e a brincadeira por si só leva o quê? A desenvolvimento e aprendizagem. Então, que relação tem o brincar com o desenvolvimento, a aprendizagem, a cultura e os conhecimentos? Tem tudo a ver. Continuando. Que critérios estão em jogo quando o nosso tempo é quando o nosso tempo é pensado, né, como ganho ou perdido? Então, que critérios estão em jogo? Quando eu penso que ao levar a criança a brincar, eu estou fazendo o quê? Perdendo tempo, ao invés de estar ganhando. Por quê? Porque a criança, quando brinca, ela aprende muito. E o que a gente tem que lembrar? Que a criança, quando brinca, e quando ela brinca sozinha, quando ela brinca na ludicidade, no jogo simbólico, ela vai aprender não conteúdos acadêmicos, mas ela vai aprender conteúdos da vida. Trocar, emprestar, vai aprender a resolver conflitos entre elas, vai aprender a fazer trocas, a organizar espaço fazendo casinha. Veja, ela não tem dentro um conteúdo pedagógico, mas tem um conteúdo de vida.
Mas também dentro dos anos iniciais, será que a gente resgata o jogo tradicional? Será que a gente resgata os jogos pedagógicos, os jogos de montar? Vejam, muitas salas dos anos iniciais descartam totalmente a possibilidade de utilizar essas diferentes linguagens do jogo, dizendo para a criança: brincadeira na educação infantil, aqui é coisa séria, aqui não tem brincadeira, aqui você é aluno e tem que estudar, né? Como se ao brincar, ao utilizar um jogo, o professor também não está promovendo tanto conhecimento e aprendizagem de mundo como conhecimento acadêmico. Na tela ainda a gente pode ver, vamos continuar. Questão para reflexão. Será que podemos pensar o brincar de forma mais positiva? Não como oposição ao trabalho, mas como uma atividade que se articula aos processos de aprender, se desenvolver e conhecer. Vejamos alguns caminhos na direção. Então veja, né? Quando essa reflexão está posta no documento, né? Ensino fundamental de 9 anos, mais um ano é fundamental, e ele faz essa contraposição entre o trabalho, né, e o brincar, é que quando nós pedagogizamos o jogo, ele deixa de ser uma brincadeira e torna-se um trabalho para a criança, porque ela vai executar o que eu estou mandando, o que eu estou objetivando. Ela não vai estar o quê? Construindo uma brincadeira. De acordo com o Vygotsky, né, a gente sabe que é um teórico que contribui bastante com a questão da ludicidade, a criança de fato reproduz e representa o mundo por meio de situações criadas nas atividades da brincadeira. Nós já tivemos a oportunidade de pensar sobre isso quando nós falamos que toda representação de faz de conta, toda brincadeira de faz de conta que a criança demonstra, interpreta, vivencia, nada mais é do que uma situação real do seu cotidiano. Então veja, a realidade e a fantasia caminham junto nesse processo de construção do faz de conta. Nesse momento, a criança se coloca no lugar do adulto e vivencia as situações conflituosas, né, as situações de sofrimento que muitas vezes é observada por ele no mundo real, na pessoa do adulto. Então, ao reproduzir, ao colocar-se no lugar do outro, ela começa a elaborar, né, no viés do adulto, as situações, as possibilidades existentes naquela relação da brincadeira. Veja como é fundamental a criança poder, então, estar representando as situações e os seus conflitos diários. Na tela ainda nós podemos ver, gente, tem uma questão mais importante. Se eu fazia toda a defesa, vocês me conhecem, eu, professora Marlisete, fazia toda a defesa do faz de conta dentro da educação infantil, porque o faz de conta está presente na criança de 3 aos 7 anos, vamos colocar, isso daqui, gente, é aproximação, não é regra, né? E essa criança também está com 6 anos, ela ainda é pré-operatória, ela não é operatória concreta. Piaget fala muito bem isso pra gente. Eu fazia essa defesa porque a criança da educação infantil muitas vezes fica de 8 a 10 horas dentro de um centro de educação infantil. E quando ela vai para o ensino fundamental, se a gente não der a possibilidade dela brincar de faz de conta, essa criança não vai ter oportunidade. E agora? Ah, Marlisete, mas agora ela está no ensino fundamental. Só que qual é a nova proposta para o ensino fundamental? Ensino fundamental de 9 anos, tendo a criança de 6 anos inclusiva e agora integral. Então essa criança continua 8 horas dentro da escola. Quando ela vai poder brincar? Né? Essa é a grande questão. Né? Que adianta a gente defender a criança se a gente não dá o direito maior dela, que é realmente viver a ludicidade? Na tela, para dando continuidade então, a reprodução infantil não se faz passivamente, mas mediante um processo ativo, né? Que de reinterpretação do mundo, então ela representa, né, interpreta, que abre lugar para
a invenção, a produção de novos significados, saberes e práticas. Vygotsky é muito claro na sua teoria quando ele fala: a criança que não fantasia, a criança que não imagina é uma criança que não inventa, que não cria, que não produz. Ela é totalmente passiva. Outra tela. Ainda segundo o autor, a brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano. Nenhuma criança nasce com um chip do brincar, tá? Ou seja, aprende-se a brincar brincando desde cedo nas relações que o sujeito estabelece com o outro e com a cultura. Brincar não apenas requer múltiplas aprendizagens, mas constitui um espaço também de aprender. Ainda continuando, para a gente fechar o pensamento, né? Os processos de desenvolvimento e aprendizagem evoluídos no brincar são também constitutivos do processo de apropriação do conhecimento. Então, veja, quando a criança brinca, ela aprende novos conhecimentos. A brincadeira é um lugar de construção, de cultura. Né? Quando eu falei para vocês que o professor, ao respeitar o momento de ludicidade livre, ele permite que a criança aprenda o quê? Conhecimentos da vida, conhecimentos da sua cultura. E, ao mesmo tempo, ele vai ter umas interações com os conteúdos acadêmicos quando é proposto uma outra linguagem de jogo, que é o jogo educativo. Ao planejarmos atividades lúdicas, é importante perguntar: a que fins e a quem estão servindo essas brincadeiras? Nossa, essa pergunta é mortal, né? Por quê? Então, a que fins estão servindo? Para eu imobilizar os corpos das crianças, colocando todo mundo ali sentadinho, jogando seu joguinho na sua cadeira? Está servindo ao quê? A disciplina e a organização, né? Emudecer a fala, né? A que está servindo? Está servindo a criança para expressão, desenvolvimento, análise, reflexão, viver conflitos, brigar pela mesma peça e aprender a resolver pelo diálogo, né? As trocas, o empréstimo, né? Ou outros combinados que eles podem ter, que evita o conflito e cria caminhos, então, para as relações sociais. João Pessoa traz uma pergunta: professora, sendo uma criança que encontra-se, segundo Piaget, no estágio pré-operatório, é necessário contato com materiais concretos e jogos para sistematização de conceitos trabalhados na escola. João Pessoa, vocês não sabem como eu fico orgulhosa quando eu escuto umas contribuições dessa. Isso faz com que realmente eu possa ver que vocês estão fazendo a interdisciplinaridade dos conteúdos trabalhados dentro da universidade. Olha, você pegou um aporte na psicologia, um aporte na questão, né, dos jogos, que foi a minha discussão de jogos, e trouxe para a questão da organização do trabalho pedagógico. Isso realmente é formar o profissional com qualidade. Se os professores tiverem essa consciência, a gente vai consertar esses anos iniciais que começou meio torto. Mas eu tenho confiança. Contagem. Obrigado pela contribuição. Alguns alunos estão relatando a importância do profissional estar preparado para este trabalho com a educação, que interage e que valoriza o brincar. Querem que o aluno esteja alfabetizado, sendo que o correto é trabalhar ludicamente as habilidades para tal. Perfeito. Eu estou preparando, né, as aulas de ludicidade que eu vou dar semana passada. A gente sempre fica pensando, né, o que eu poderia contribuir. E uma das discussões que eu trago é assim: vocês já pensaram na organização da casinha? O que tem uma casinha para vocês? Tem panela, tem um berço, tem boneca, tem ferro de passar roupa, tem armário, tem geladeira, tem micro-ondas, tem fogão, tem tudo isso. Tem um caderno de receita? Tem uma folhinha na parede? Tem uma agendinha de telefone? Tem um calendário? Tem uma caneta para anotações? Tem cardápio? Tem panfleto de... coisas que no nosso cotidiano, veja, a gente descarta o processo de alfabetização e letramento social,
das brincadeiras da criança. A gente precisa pensar que dentro da ludicidade eu posso organizar esse espaço, um espaço real, aonde a alfabetização e letramento, como um processo de construção social, se faz presente no dia a dia. Qual é a casa que não tem um calendário? Qual é a casa que não tem um livro de receita? Qual é a casa que não tem uma lista telefônica? As nossas casas de brincadeira, ok? Na tela, vamos só para pensar uma contribuição para vocês. O eixo principal em torno do qual o brincar deve ser incorporado em nossas práticas é o seu significado como experiência, o quê? De cultura, né? É o momento em que a criança vai compreendendo o universo que ela está inserida, ela pensa sobre esse universo e ela também compreende que ela faz parte da manutenção e da transformação dessa cultura. Desde criança, quando eu dou voz e vez, quando eu faço a roda de conversa e ouço quais são as suas experiências culturais, o que ela fez no final de semana. Eu não posso ficar no meu universo, no meu mundinho, olhar os meus alunos a partir da minha janela, achar que todo mundo foi no shopping, achar que todo mundo foi pescar, achar que todo mundo foi no clube, né? Eu não dou voz e vez para ouvir as experiências das crianças nas relações familiares e trazer isso para dentro de sala de aula. Gente, o adulto da relação no ensino fundamental sou eu e você. A criança não consegue estabelecer essas relações. Mas se eu não levar a criança a compreender e a construir essas relações, como ela vai aprender? Veja, eu não posso achar que o meu aluno pensa como um adulto, ele pensa como criança. Preciso me apropriar da psicologia para entender a forma como ele pensa, para poder organizar o espaço educacional e promover conhecimento e saberes, e não mecanização, memorização. Autonomia sim, domesticação jamais. Vamos na tela? Muito bem. As diversas expressões e o desenvolvimento da criança na escola. Bom, uma outra forma de linguagem que a gente tem que valorizar, que não é só a ludicidade, mas também o quê? O universo das representações pictóricas ou imagéticas. O desenho, que a criança também utiliza muito para fazer essa leitura de mundo e se expressar. A produção artística oral, escrita e plástica, que historicamente os grupos populares vêm produzindo e fazem parte do acervo cultural da humanidade de modo legítimo. Então, o que a gente tem que trabalhar com a criança, né? Não é o desenho pelo desenho, o documento traz a importância da contemplação, da observação. Eu só crio, a contemplação é um ato de criação de coautoria, né? Fazer releitura daquilo que eu ouvi, que eu produzi, que eu construí. Ninguém cria no vazio, e sim a partir das experiências vividas, dos conhecimentos e dos valores apropriados. Quando a gente conta uma história para a criança, né? Toda vez que a gente está fazendo uma leitura, nós já vamos produzindo imagens no nosso pensamento sobre aquela leitura, né? Será que a gente pede para as crianças desenharem o que elas imaginaram quando ouviram aquela história? Veja, esse é o processo de criação. Quais foram os detalhes que chamou atenção naquela oratória e que foram expressos no papel? Né? Criar livremente não significa fazer qualquer coisa, passar tempo com a criança, de qualquer forma, em qualquer momento. Então, a ampliação das experiências estéticas, pintura, modelagem, recorte, colagem e assim por diante, fazendo circular diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, na escola eu preciso trabalhar com músicas, filme, charge, desenho em quadrinho, panfletos, base fundamental para o processo de criação. As diferentes formas, então, que o ser humano também utiliza para se expressar. O desenho é uma forma de expressão
de como a criança, o jovem vê o mundo, né, particularmente. Aprende a ler imagens, sons, objetos, amplia nossas possibilidades de sentir e refletir sobre as nossas ações, né? A escola, né, a gente vê, vocês puderam ver tanto na psicologia, né, tanto com Piaget como Vygotsky, que o bebê ele começa, né, o seu processo de humanização a partir do quê? Do movimento e das sensações. Então ele usa o que para conhecer o objeto que é dado para ele? Ele usa, então, o olfato, ele cheira, né, a gustação, ele lambe, ele baba, ele morde aquele brinquedo. O som, né, ele para ouvir o som do chocalho, ele para ouvir você falar. Ele acompanha você em todos os lugares. Então, as sensações. Quando a gente vai para os anos iniciais do ensino fundamental, a gente tenta matar tudo isso na criança, né? Então, ela é só relação olho manual, né, que a gente fala, eu esqueci agora. Então ela é só, olha para o quadro e copia, olha para o quadro e copia, né? E a gente só usa o que? A audição, que é a história contada. Por que não uma história percebida pelo tato com objetos? Por que não uma história de sensação? Se eu pedir para vocês pensarem assim, imaginem um cheirinho de pão feito em casa, né? Quem não tem na memória, assim, um cheirinho de pão feito em casa, um cheirinho de terra molhada? Quantos cheirinhos a gente tem que nos remetem a histórias da nossa vida? Que momento a gente faz com que a criança possa relacionar o texto ao mundo, né? O texto a outros textos, o texto à história de vida? Na tela ainda, a gente continua falando um pouquinho mais. Agora, vejam, até aqui eu falei, então, nas possibilidades, no encaminhamento que a gente tem que ter dentro da sala de aula, que a gente não pode transformá-la, né, só num caderno, num lápis e num giz. Então, eu preciso trabalhar com as diferentes linguagens com a criança e trabalhar com a ludicidade. Então, e as crianças de 6 anos, né? Quais são as áreas do conhecimento que elas precisam ter? Então ela vai aos 6 anos na educação infantil só para pintar e para brincar. Não. Ela vai para os anos iniciais para aprender conhecimentos sociais, né? Para aprender as ciências sociais, né? As ciências naturais, a raciocínio lógico matemático e a alfabetização. Então veja, quando a criança vai, né, trabalhar, então conhecimento social, ela vai trabalhar com a constituição de família, de bairro, de casa, de vizinho, né? Ela vai trabalhar com a questão do espaço que ela ocupa. E conhecimento natural, as plantas, os animais, né? O conhecimento lógico-matemático. Comparar, né? Equiparar, agrupar, contar, mesmo que seja mecânica, mesmo que seja num processo de ecolalia, né? Que a gente fala, toda criança sabe cantar aquela música. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2. Mas ela faz relação numeral quantidade, então... memorizar uma sequência é diferente de saber o que é número e quantidade, mas isso é importante, eu posso aliar as duas coisas para buscar esse conteúdo. E o conhecimento de alfabetização que eu começo a mostrar para a criança que mesmo no seu universo de brincadeira, a leitura e a escrita estão presentes, ok? Na tela ainda, vamos lá? Gente, eu sei que eu estou correndo um pouquinho, porque... a gente tem bastante coisa para falar. Então, vamos lá. Respondam o que deve ser ensinado para a criança do 1º ano do ensino fundamental. Falei um monte de coisa. E aí, professores? Futuros professores dos anos iniciais, 1º ano do ensino fundamental. Respondam e a gente já volta para conversar.
que eu vou ler, tá? Vamos lá, pessoal, Lagoa Vermelha traz uma contribuição da aula, né? Então, ó, na verdade, se o professor de educação infantil trabalhar de modo lúdico, sem querer estar levando o aluno a entrar no letramento, e por consequência chegará ao primeiro ano quase alfabetizado. Mas se o professor forçar esse processo, talvez não consiga, né? Então, assim, obrigado pela contribuição. Eu só quero colocar que os professores têm que se sentir desresponsabilizados na educação infantil, que o aluno chegue quase alfabetizado. Você propõe experiências. O que ele absorver é lucro. Se ele vai chegar um pouquinho, mais ou menos, alfabetizar é uma competência dos anos iniciais. Nós temos a obrigação de promover um universo alfabetizador, mas não fazer com que a criança chegue. Se ela chegar, legal. Se ela não chegar, ela não tem problema nenhum. Ela está em processo de desenvolvimento. Então, voltando para a nossa questão, breves. É isso, né? Obrigado pela contribuição. Vygotsky tem como palavra-chave interação social, o que implica dizer que o desenvolvimento do indivíduo se dá através das relações com o outro e com o mundo. Claro que nessa circunstância educacional o professor é mediador de conhecimentos do mundo e dos conhecimentos científicos. Então, Alegrete, né? Boa noite, obrigado pela contribuição. A criança precisa ser enxergada como criança e possibilidades. No brincar, somente no brincar que ela vai ser constituído como um ser único e cheio de vivências. Seja ela positiva ou negativa, cabe ao professor mediar as relações. Muito bem, pessoal, a ludicidade vai estar presente na organização do meu trabalho pedagógico. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Como as linguagens estética, o desenho, a pintura, a modelagem. Mas o que a criança precisa aprender? Conhecimentos científicos, tá? Ciências sociais, ciências naturais, os cálculos, as resoluções de problemas no âmbito da área da matemática e o processo de alfabetização. Então, a gente vai iniciar esses conteúdos, porque a criança tem 5 anos para poder ter o domínio desses conhecimentos. Muito bem, vamos para a tela da continuidade, gente, que o nosso tempo está correndo. Vamos lá? Próximo. Então, tem uma outra atividade, só que não atividade é para a gente pensar. Será possível desenvolver um trabalho pedagógico em que a criança seja o foco, né? Seja o foco o aluno, o aprender. E não simplesmente o conteúdo a ser cumprido que o professor tem que ensinar. Se o aluno aprendeu, aprendeu. Se ele não aprendeu, paciência. Como pensar num trabalho focado na criança sem perder o compromisso com a sua inserção sociocultural? Então, né, a criança, em primeiro lugar, aprendendo aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento na sua relação com o outro. Refletindo ainda, né? Que conhecimentos são fundamentais e indispensáveis à formação da criança? A gente já viu. Conhecimento social, natural, lógico, matemática e alfabetização. É importante organizar os tempos e os espaços da escola para favorecer o contato da criança com a natureza, com a tecnologia, né? A criança deve ser encorajada ao quê? Pensar. Então, para pensar, ela tem que ser levada a discutir. Ela precisa ter voz e ver, conversar, né? Criar estratégias e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética. Muito bem, continuando então, o desenvolvimento dos conceitos científicos também é importante. Não é fruto da memorização ou da imitação. Então é importante que a criança entenda o que ela está aprendendo e não que ela simplesmente memorize. Conhecer as crianças, desafiá-las e instigá-la a ir além do que já sabe. Cantar a galinha do vizinho até 10 não quer dizer que ela sabe contar.
Ela sabe uma sequência verbal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ela não faz a relação valor, número, desenho da escrita, quantidade numérica. Os projetos exigem o quê? A cooperação do aluno, porque tem a participação, o interesse, a curiosidade, a pesquisa coletiva em diferentes fontes. Então, quando eu trabalho com projeto, eu compreendo que o aluno é ativo, participativo e constrói junto com o professor o seu conhecimento. Então, pensando no letramento e na alfabetização, o que é importante ter o que, gente? Na prática pedagógica, no fazer, no primeiro ano do ensino fundamental. É importante a gente entender que a criança e a linguagem têm uma interação e inclusão social, né? A criança só vai ter uma ascensão, uma inclusão social se ela tiver a linguagem. Por meio da oralidade, as crianças participam de diferentes situações. Elas cantam, elas conversam, elas dão opinião, elas criam regras da sala, elas relatam fatos de histórias e de vivência, que aprendem sobre elas próprias, sobre a natureza e sobre a sociedade, né? Vamos falar da dengue. Quem nunca ouviu? Quem não tem um vaso que a mãe achou dengue, que a avó achou dengue? Né? Então, o que acontece? A alfabetização e o letramento, eles têm que estar presentes o quê? No processo de linguagem, de comunicação e de interação social. Claro que o processo de alfabetização vem o quê? Trabalhar a técnica da construção da escrita. No entanto, eu vou ler, mas eu tenho que realmente compreender esse universo da mensagem que está dentro da escrita. Magda Soares vem contribuir com a nossa aula dizendo, olha lá, alfabetizar corresponde ao processo do qual se adquire uma tecnologia, a escrita. Né? A escrita, quando eu junto vogal e consoante, faço uma família junto e construo uma palavra. Então, a escrita alfabética e as habilidades de utilizá-la para ler e escrever. Quando eu domino nessa tecnologia, tanto da escrita, que é o desenho, né? E a leitura daquilo que eu escrevi, eu dominei essa tecnologia. Então, eu escrevo e eu leio. No entanto, o letramento diz o que pra gente? Relaciona-se ao exercício do que? Competente daquela tecnologia da escrita na situação em que precisa ser ler e produzir textos do que? Reais. O letramento nada mais é do que a compreensão do que foi lido, né? E a utilização dessa técnica no nosso cotidiano, no mundo real. Segundo Magda Soares, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, tá? Elas não são a mesma coisa. Alfabetizar é compreender a técnica e letrar é compreender a mensagem posta nessa técnica. Mas elas são inseparáveis. Um sujeito só alfabetizado, ele não compreende, ele não utiliza a alfabetização no seu cotidiano. Um aluno letrado não consegue, então, se expressar uma vez que não tem a técnica da escrita. Ao contrário, ou idealizaria o alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais, da leitura e da escrita. Então, o ideal seria alfabetizar letrando, né? Porque na medida que eu construo uma palavra, eu preciso compreender o significado social dessa palavra. Sabemos que a linguagem ocupa um papel de destaque nas relações sociais. Na nossa sociedade, né, os textos e a que ela participa se apropriam não apenas de suas convenções linguísticas. Para que realmente a linguagem escrita faça parte do nosso cotidiano, ela tem que estar o quê? Inserida nas nossas práticas sociais. Cada tipo de situação de interpretação depende de
gêneros textuais. E aí a gente vai ver quais são os gêneros textuais que a gente pode utilizar na escola. Então, lá, a leitura e a produção de textos no ensino fundamental. Então, é importante nós trabalharmos com as crianças na hora da contação de história e ter também à disposição deles na sala o quê? Textos de ordem narrativa, são aqueles destinados à criação da realidade. Então, como contos, fábulas e lendas, né? Então, os clássicos, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e assim por diante. E lendas, e muitos outros. Textos de ordem do relatar, que seriam aqueles destinados à documentação, né? E à memorização das ações humanas, tais como notícias, então é legal ter na escola o quê, gente? Jornal. Diários, é legal a gente ter na sala. Também cadernos de receita, das receitas que a gente pode fazer com as crianças, relatos de passeios que nós fizemos ou de alguma atividade que foi bacana, histórias que foram criadas pelas crianças, então fazer o livro de história da sala. Então, quantas possibilidades reais que eu trabalho o letramento? Olha, jornal, diário, receitas, relatos de fatos de experiências que a gente fez. Então, essa semana a gente foi na horta e plantou alface. Então, faz o relato e monta o livro da história da sala. Texto de ordem de descrever ações. Texto de ordem do descrever ações, que seriam que se destina a instruir como realizar atividades. Seria o passo a passo, né? O modo de comportamento, tais como receitas, regras de jogo e regulamento. Então, a gente pode ter o caderno de receita, que a gente falou, vocês viram que um vai compondo o outro, né? Então, o livro de receitas da sala, o livro de receitas que cada um trouxe a receita da família. Pode ter também regra de jogos, né? Então, ter os jogos da sala com as regras e também o professor pode montar junto com as crianças o regulamento da sala. Então, não pode gritar, não pode brigar com o amigo e junto à escrita, claro, a criança fazer o desenho. Texto de ordem de expor, destinado à construção e à divulgação do saber, tais como enciclopédia, artigos, temas científicos, seminários, conferências. É legal também, tem aquela revista, né? Essa revista Ciências na Sala também é muito legal. Eles gostam de estar verificando. Textos de ordem do argumentar, que destina à defesa do ponto de vista, tais como textos de opinião, diálogos argumentativos, carta ao leitor, carta de recomendação, carta de solicitação. Próxima. Então, a leitura do texto literário é fonte de prazer, precisa, portanto, ser considerada como meio para garantir o direito de lazer às crianças e adolescentes. Só quero fazer uma inferência sobre essa parte da questão do texto literário. Por que que o documento traz todas essas possibilidades de leitura escrita dentro de sala de aula? E eu também considero fundamental, porque existe uma corrente, né, que acredita que na sala de aula você tem que ter livros literários. Horas bolas, em que momento da nossa vida e da criança o livro literário faz parte? Todo mundo dá livro de literatura infantil para a criança no dia do aniversário? Toda criança tem uma mini biblioteca no seu quarto? Toda criança tem um horário por dia que lê livro? Então, gente, né? Vamos trabalhar naquilo que está no contexto da criança e a partir do que ela tem experiências fora e dentro da sala de aula, ela vai compondo o seu universo de leitor, né? Então, é importante a gente ter esses diferentes gêneros dentro da sala para aproximar as suas experiências. Na tela, para a gente continuar para a última parte, né, do nosso texto, a gente vai falar da avaliação da aprendizagem. Como avaliar a criança do primeiro ano do ensino fundamental? A prática pedagógica como eixo de reflexão. E aí, quando eu falo de avaliação, eu não estou falando de aprovação e reprovação, tá, pessoal? Porque a criança do primeiro ano do ensino fundamental, ela é aprovada automaticamente, né? Porque não há retenção no primeiro ano, ok? Continuando, então.
Então, a escola, tradicionalmente, as práticas de avaliação eram o quê? Constituída como prática de exclusão, porque eu aprovava e reprovava o aluno. Ok, continuando, é preciso não perder tempo, não deixar os anos seguintes, o que devemos assegurar desde a entrada da criança na escola. E o que nós vamos assegurar? A diversificação dos instrumentos de avaliação, por sua vez, viabiliza o maior número de variedades de informação. Então, como que eu posso avaliar o aluno? Quando ele está brincando, quando ele está produzindo, quando ele está participando de uma roda de conversa. Todas as formas de avaliação levam o aluno a compreender. Não é suficiente sabermos se os estudantes, ao estudar, sabermos se os estudantes dominam ou não determinado conhecimento ou se desenvolveu ou não determinada capacidade. Não é suficiente só levantar o que ele sabe e o que ele não sabe. É importante levantar e, portanto, promover um novo caminho para efetivar a aprendizagem. Bom, o que isso vem dizer, né? Eu corri um pouquinho, deixa eu retomar só umas questões importantes. Novamente, falar da avaliação da aprendizagem é lembrar que no primeiro ano do ensino fundamental a criança não é retida, mas isso não desresponsabiliza e não descompromete nós, enquanto professores, da ação de avaliar. Lembra que a avaliação, ela tem que ser, a professora Sandra vai trabalhar bastante isso com você. Ela tem que ser uma avaliação diagnóstica, quando eu levanto o que as crianças sabem do que nós vamos estudar. O que elas já ouviram falar? Então, são os conhecimentos prévios do aluno. Aí eu trago conhecimento científico e proponho a atividade. Durante essa atividade, eu vou verificando, ao executar, ao perguntar, o que a criança entendeu, o que ela não entendeu. E eu retomo, então, o ponto de conflito da aprendizagem, e explico ou proponho um novo encaminhamento para que a criança possa, então, continuar aprendendo, continuar o seu processo de aprendizagem. Então, observar o aluno, né, analisar a produção dele, as suas interações, as suas perguntas, faz com que realmente eu esteja avaliando continuamente o meu aluno e não só simplesmente levando ele a um processo de verificação, com exame, com prova e criando um medo danado, né? E mesmo dando prova, coisa que a gente não vai fazer, mas mesmo dando trabalhinhos, atividades, não tem que criar medo no aluno, né? O aluno tem que compreender que o processo de avaliação é para ajudá-lo e não para amedrontá-lo, né? O professor precisa saber o que o aluno está pensando, o professor precisa compreender. Isso a gente faz, gente, nas perguntas que vocês mandam, a gente faz durante o chat atividade, durante o fórum, eu vou repensando, né, a minha relação com vocês e no que a gente pode resgatar e reencaminhar a nossa fala durante a aula. Bom, tem alguns minutinhos ainda, pessoal. Espero realmente ter contribuído com a formação de vocês durante dessas 5 aulas. Claro que a atuação do professor nos anos iniciais não se encerra só nesses tópicos que eu trouxe para vocês, né? Muitas outras competências é importante vocês construírem e vocês vão construir ao longo do curso. Vocês vão ter uma experiência fantástica agora com o estágio, que é utilizar o plano de aula que a gente trabalhou e aí realmente, né, formalizar esse conhecimento através da prática. Aproveitem esse momento para pôr em prática a elaboração do seu plano de aula, porque ele é a sua ferramenta de trabalho. Lembrando sempre, quem é o aluno que está à minha frente? Quantos anos ele tem? O que ele precisa aprender hoje? Não amanhã, né? E nem ontem, hoje. Como que eu posso ensiná-lo na sua fase do desenvolvimento, né? Leia a atitude das crianças. Olhe para a criança, não pensa como um adulto que pensa criança, mas procure entender a criança como criança e poder compor esse universo da escola para a criança e não para o adulto. Bom, eu quero só colocar uma questão, que eu mandei para vocês no fórum essa semana um texto complementar
que vai contribuir com a leitura de vocês, e essa leitura vai auxiliá-los na avaliação virtual, tá? Né? Tem a Web 1 e a Web 2. Então, vocês leiam o texto, que lá tem um complemento, né, de conteúdo que vai favorecer, então, no sentido de, não é que está favorecendo, mas que vai compor um conhecimento a mais e que vai contribuir, então, esse conhecimento na execução de vocês na avaliação virtual. Tem uma contribuição aqui, Porto Velho. Na verdade, o professor deve trabalhar todas as disciplinas. A diferença é como ele irá apresentar esses conteúdos. Muito bem. Porque assim, gente, nós não vamos tirar os conteúdos do além, né? Não vai descer um anjo e falar pra gente o que a gente vai trabalhar. Os conteúdos estão postos no currículo da escola. Você tem que pegar o currículo, lá está escrito. Na área de ciências sociais, que conteúdos tem que ser trabalhado no primeiro bimestre, segundo bimestre? Então, já está organizado. A questão é como você vai trabalhar com essa criança. Como uma criança de 7, como uma criança de 8, como uma criança de 5, como uma criança de 6. Né? Leia os interesses dos seus alunos, partam, né, da sua dinâmica de dentro de sala de aula, e que a gente realmente tenha certeza que o trabalho vai ser um trabalho de qualidade e um trabalho que respeita a criança em primeiro lugar. Né? A gente está em pleno século XXI, a gente caminhou muito teoricamente, né? Nós caminhamos muito legislativamente em relação ao respeito pela criança, mas ainda o comportamento e a atitude escolar precisa ser repensado com muito cuidado. E a gente só vai conseguir construir um cidadão quando ele se sentir realmente respeitado e puder pensar, refletir, falar, propor, contestar, sempre com educação e respeito ao próximo. Pessoal, espero realmente ter contribuído então com a formação de vocês. Nos encontramos nos próximos módulos, né, do curso, para a gente poder aí então continuar compondo esse conhecimento tão importante que é a formação do pedagogo e do docente, né, nos anos iniciais. Até uma próxima vez. Tchau!